Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Denísio Vieira, irei apresentar aqui um trabalho proposto pelo professor e o tema escolhido foi o tema 6, que fala sobre a regulação setorial e a defesa da concorrência no Brasil, né? Bem, para falar sobre esse tema, a gente tem que falar sobre a complexidade, né, de governar o mercado. E nessa situação eu irei falar mais especificamente sobre o CAD, né, que é um órgão horizontal que está relacionado à defesa da concorrência, e as agências, né, que no caso aqui vou falar sobre a Anatel e o Banco Central, e a relação do CAD com essas duas, né? Além do Banco Central e da Anatel, existem outras diversas agências, né, que controlam o mercado financeiro no Brasil, como a agência ANP, né, a Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa e diversos outros órgãos, aí, agências nacionais. Bem, para entender melhor da defesa da concorrência, ela tem uma visão horizontal, né? O que é uma visão horizontal? O CAD faz parte dessa defesa da concorrência. E dentro do CAD ele vai estar dialogando com todas as outras agências, né? Através de memorandos e regulações. E, se possível, punições para que a concorrência seja justa aqui no nosso país. E as agências reguladoras, no caso, né, são regulações setoriais, que nós vamos falar aqui sobre a Anatel e o Banco Central, né, que tem uma visão vertical e foca em setores específicos, como infraestrutura, né, tem altos investimentos, oligopólios naturais, que às vezes acontecem, né, onde a concorrência pura é insuficiente. Agências como a Anatel e Bacen definem regras técnicas de qualidade de acesso, né? A relação entre esses pilares é complexa, gerando coordenação, conflitos e cooperações. Quer dizer, se não tiver uma coordenação, né, entre os conflitos e não tiver cooperação entre eles, fica difícil você controlar esse mercado. O desafio, na verdade, é harmonizar a proteção da concorrência com especificidades regulatórias, evitando decisões contraditórias que prejudiquem a segurança jurídica e a eficiência do nosso mercado financeiro. Bem, o que é o CAD? Como eu já disse, o CAD é um Conselho Administrativo de Defesa Econômica que atua frente preventiva, né? A análise de fusões, por exemplo, fusões de bancos, que nós vamos ver lá no Bacen, e punições de cartéis, e também tem a questão educativa, né? Ele vai trabalhar na questão da educação, de como se comportar nesses casos, né, no mercado, incluindo os regulados para questões puramente concorrenciais. A Anatel, como todos conhecem aí, né, ele é um órgão de telecomunicações, principalmente a parte de TV, rádio e internet, né? Ela regula todas essas questões aí, né? É uma agência regulatória. E o Bacen, que é o Banco Central, que determina as regras como os bancos vão funcionar. E o CAD, que é o Conselho Administrativo da Concorrência, né, que ele vai atuar justamente junto a esses órgãos para que o mercado seja totalmente livre e que não ocorram injustiças à concorrência. Bem, pessoal, como se dá a coordenação, a cooperação, né? E como é que eles buscam essa harmonia, né? Para evitar sobreposição de conflito, a cooperação intrínseca é fundamental. Acordos e diálogos são as principais ferramentas para harmonizar a atuação desses órgãos, né? Acordos de cooperação. O que acontece? O CAD, a Anatel e o Bacen, eles celebram memorandos de entendimento para estabelecer regras e divisões de tarefas em casos de interesses em comum. Quer dizer, são todos órgãos do governo, mas um fiscaliza o outro e um colabora um com o outro. Por exemplo, o CAD e o Bacen. O que acontece com o CAD e o Bacen? Em fusões financeiras,
o Bacen foca na solidez, né, e o CAD na concorrência, né? Enquanto o Bacen vai tentar solidificar o mercado financeiro, o Bacen, o CAD, ele vai focar na concorrência, né, na livre concorrência entre os mercados, para que não hajam cartéis, né, que é estabelecimento de preços que visam unicamente o lucro de todos, né, os envolvidos, né? Eles podem subir para melhorar o preço, podem estabilizar e assim funciona o cartel. Já o CAD e a Anatel, o acordo visa a troca de informações e trabalhos em conjunto em infrações, concorrências no setor de telecomunicações. Por exemplo, às vezes abuso, né, de operadoras, a gente vê muito hoje no Brasil, abuso de operadoras de telefonia, onde fazem cobranças indevidas dos seus usuários. Então, o órgão, esses dois órgãos atuam em conjuntos para punir e controlar para que isso não aconteça, né? A consulta e o diálogo, como se dá? Os órgãos se consultam em casos de interseção de competência, garantindo as decisões, né, considerem que as decisões considerem aspectos de concorrências e regulatórios setoriais. O CAD é a defesa da concorrência, como a gente já disse, né? Ela atua de forma horizontal, ela vai trabalhar com todas as agências, como eu disse aqui no caso a Anatel, a ANP, a Agência do Petróleo, a Anvisa, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas e tudo mais. Mas especificamente nós estaremos tratando aqui, como o professor definiu, o tema aqui sobre o CAD e a Anatel e o Bacen, o Banco Central, né? Já a Anatel é um órgão que regula as telecomunicações, são órgãos setoriais, assim como o Bacen também é um órgão setorial, né? A Anatel troca informações com o CAD em casos de prática anticompetitivos de operadoras, né? E já a estabilidade financeira, né, junto com o Bacen, é a cooperação com o CAD para balancear a concorrência e a solidez de fusões do mercado. Como acontecem os conflitos de competência, né? Conflitos e desafios numa linha tênue de competência. Os conflitos de competência surgem quando leis setoriais atribuem às agências o papel de promover concorrência, sobrepondo-se à competência geral do CAD. O CAD defende exclusivamente na repressão de práticas anticompetitivas, enquanto agências argumentam pela adequação de seus instrumentos regulatórios, né? Decisões conflitantes. O que são, no caso aqui, quais são as decisões conflitantes? Casos especiais em telecomunicações mostram divergências, né? A Anatel pode impor condições regulatórias, qualidade, né? Pode exigir que a qualidade melhore, né? O CAD, concorrência, mais empresas concorrendo a esses serviços, né? Vendas de ativos. O ideal é que sejam complementares, né? Não podem gerar complexidade. E a supremacia da regulação prudencial. No setor financeiro, por exemplo, né, conflitos são menores. Em crise, a solidez e estabilidade do sistema do Bacen prevalecem sobre concorrência. CAD, né, concorrências com o CAD, dada a importância do sistema financeiro nacional. Muito bem. Pessoal, há alguns casos práticos aqui de conflitos que foram resolvidos pelo CAD, por exemplo, com o Banco Central. Em determinado momento, eu não me lembro qual foi o ano, deixa eu puxar aqui na minha cola aqui, mas em uma situação de fusão de bancos, houve uma situação, não fala a data, onde o Bradesco quis fazer uma fusão, uma aquisição com o BCN, né? Que é um Banco Central Nacional. E nesse caso, o CAD atuou junto com o Bacen para regulamentar, né, essa fusão. E os dois casos foram
analisados por eles e foi definido quais seriam as situações, quais as regulamentações, quais as exigências para essa fusão acontecer. Há outros casos também aqui que em determinadas situações o CAD foi favorável, mas o Banco Central não foi favorável, né? Que o Banco Central analisou que não teria solidez nessas situações, né? Pessoal, é muito comum, por exemplo, quando a gente vai analisar aqui todas essas situações, que ocorram diversos conflitos, né, de interesse. Por exemplo, qual a cidade aí que hoje em dia nós não vemos, né, os cartéis funcionarem, principalmente em postos de combustíveis, né? Geralmente os postos de combustíveis da maioria das cidades, eles combinam entre si um preço, né, onde todos possam lucrar e isso significa um cartel, né? Então, essas agências e o CAD atuam geralmente nessas situações para que não aconteçam esses cartéis, onde as empresas fazem um monopólio e garantem o seu lucro em cima disso, quer dizer, tirando a questão da concorrência, que seria benéfico à sociedade e ao sistema financeiro. Pois quanto maior a concorrência, mais empresas no mercado vão competir e a população do nosso país vai ganhar com essa situação. Quando o preço do combustível é delimitado, sobe sem motivo nenhum, é o que nós estamos presenciando principalmente aqui no estado da Bahia, né? A Petrobras, hoje em dia, ela está vendendo um preço bem abaixo. E na bomba de combustível, quando a gente vai abastecer o carro, a gente vê que esses resultados não condiz, né? Quer dizer, eles estão comprando lá, os postos de combustíveis estão comprando o combustível, a Petrobras fornece a um preço baixo para a refinaria está cobrando um preço que hoje já foi privatizado, né? A gente já vê o resultado disso aí, nesse caso a privatização de um ponto estratégico, que é os combustíveis, as energias do nosso país, que foi privatizado, sem questões políticas aqui, mas nós vemos que foi muito ruim para o nosso país. Por quê? Porque as empresas privadas, elas visam simplesmente o lucro acima de tudo, independente de qualquer coisa. Então, essas refinarias aqui na Bahia que foram privatizadas estão vendendo o combustível ao preço que eles querem, não ao preço que realmente o mercado nacional sugere. E é um preço muito elevado. Isso acaba acontecendo o quê? Vai lá para os postos de combustíveis que colocam seu lucro, às vezes lucros exorbitantes, né? E quem acaba pagando isso tudo aí é o consumidor final. E esses órgãos agem diretamente nisso, né? O que também que eles atuam? O CAD atua na questão antitruste. Muitas pessoas confundem o antitruste com o cartel. E na verdade é uma diferenciação entre esses dois pontos principais aí. O que é o antitruste, na verdade? Imagine que tenhamos uma empresa que fabrique um produto de limpeza específico, né? Vamos supor que essa empresa é uma empresa grande, né? Tem um guarda-chuva lá e embaixo dessa empresa existem outras empresas sob o domínio dessa empresa de fabricação de produtos de limpeza, onde ele vai ter uma empresa que fabrique o material da embalagem, né? O plástico vai fabricar a embalagem, os aromas que vai ter, a fragrância que esse material de limpeza vai ter e a impressão dos rótulos, por exemplo. Aí o que acontece? É uma empresa que só produz o produto de limpeza, ele vai estar sendo desfavorecido. Por quê? Porque a empresa grande, essa empresa X que vai fabricar, que vai participar de todos os processos, o que acontece? Ela vai ter lucros diversos. O que ele pode fazer com relação a isso, né? A empresa pode deslocar lucro de uma parte para outra, fazendo que a concorrência seja inviável para essas pequenas empresas.
o que eu quis dizer aqui é justamente sobre isso. Existe o órgão horizontal, que é o CAD, né, que ele vai atuar horizontalmente em todas as frentes, e tem as agências nacionais, o qual eu já falei aqui nesse vídeo, que vai estar na horizontal. Todos vão estar trabalhando em conjunto com o CAD. O que é o CAD mesmo? Para reforçar aqui, é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, que age na livre concorrência, né? E as agências também, elas vão definir normas, né? A Anatel, como eu tinha dito aqui, elas vão estabelecer normas e, se preciso, essas agências também vão agir como poder de polícia, né? Como punição e o fim, né, do CNPJ dessas empresas ou até mesmo multas. Então, é assim que acontece. Eu dei o exemplo aqui da fusão do Bradesco com o BNC, que foi acordado entre eles criaram uma regulamentação para que fosse justa, né, essa fusão entre bancos, e é mais ou menos isso o sentido, né, dessa regulação, como acontece essa regulação da disciplina. E bem, pessoal, agradeço a todos a atenção e até a próxima.